favoritos! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast favorito, sempre com pessoas diversas. Acho que vocês estão vendo aí, né, que a gente está trazendo bastante gente diferente. Para a cabeça da gente ficar boa, né, a gente tem que conversar com gente de todo lugar e entender o ponto de vista de vários lugares para a gente formar o nosso RG, que nunca vai ser permanente, gente. A gente está sempre procurando ele porque a gente não pode ficar parado. Então é por isso também que essa mesa é uma mesa aberta a muita gente, uma mesa livre, que eu sempre falei para vocês, a mesa da minha casa para um bate-papo. E eu quero falar para vocês que quem está cuidando das minhas unhas neste episódio é a esmalteria Dona Bilu. Vai estar aqui o QR Code delas. As meninas são uma graça. É dentro do Delta, então tem estacionamento. Você vai clicar nesse QR Code que está aqui, já vai direcionar para o WhatsApp delas. As meninas são rapidinho em responder. Tem horário, tem o Ingel, tem tudo aquilo que a gente gosta de fazer. Recomendo muito. E quem me veste também, de novo nesse episódio, é a Rosa K. E a parceria com elas tem sido muito legal. Eu sou muito grata porque elas acreditaram no meu trabalho. E eu espero que vocês estejam lá clicando, dando uma xeretada no Instagram delas para ver o que elas têm. Pede a sacola, gente, já falei. É muito legal porque a gente experimenta roupa em casa, não precisa ir no provador, aquela luz que deixa. Ninguém fica bonito naquela luz. Então você experimenta na sua casa, com o seu sapato. É muito legal. Então, e é legal que elas tenham apoiado o nosso pod, que a gente precisa de apoiador também. E hoje a gente vai entrevistar vamos saber mais uma história de mais uma mulher. E eu quero que vocês conheçam quem é você. Muito prazer, gratidão pelo convite, né, de estar aqui. É uma alegria, porque me identifiquei muito quando eu soube do tema, né? Porque foi realmente o fato que mais marcou a minha vida foi esse momento de não saber quem eu era, né? De perda de identidade. Eu sou Lia Ferreira, moro em Águas de São Pedro por opção. E hoje trabalho com ferramentas quânticas muito simples, muito fáceis, mas que me ajudaram muito na trilha do autoconhecimento, que eu já estou há 25 anos. Nossa, vocês viram? Agora que eu tenho muitas coisas para perguntar, muitas, que eu acho que vocês também. Quando você me passou a sua bio, que a gente pede uma bio pro convidado, para mim saber, para eu saber por onde eu vou, né? Você me mandou assim, escrito, 60 anos de vida. Completando esse ano, né? 50 de empreendedora, 36 como mãe, 35 como empresária e 25 como consultora de empresas. Então a gente tem aqui muitos RGs, né? Muitos RGs. Mesmo assim, você me falou agora, quando você sentou aqui, que você teve uma crise de identidade quando seus filhos saíram do ninho. Sim. Como que a gente tem uma crise de identidade? Então, a gente está falando isso para quem está ouvindo a gente. Sim. Como a gente tem uma crise de identidade tendo tantos checks na vida como você tem. Pois é, também me perguntei sobre isso, como eu consegui. Mas assim, eu tinha uma rotina absurda, eu fundei 4 empresas, né? Então, assim, eu cuidava de tudo, eu trabalhava quase 14 horas por dia. Mas a gente não tinha uma distração importante, que é o celular, né? Naquela época, década de 80, década de 90, né? Início dos anos 2000, a gente não tinha essa distração do celular, da internet. Então, quando eu estava com os meus filhos, que era no período da noite e aos finais de semana, eu estava com eles, para eles, por eles, na presença. Então, o meu tempo de entrega para eles não era de quantidade, mas era de qualidade. Que é uma coisa que os pais hoje não sabem o que é. A maioria dos pais, né? Não vamos generalizar, porque tem alguns que nem se conectam com redes sociais. Então, era um tempo de qualidade que eu fazia questão de ter com eles. Inclusive, ontem eu estava procurando umas fotos para fazer uma postagem. Assim, são muitos momentos que a gente teve juntos. Interessante esse ponto de vista, eu nunca tinha pensado nisso. Que os pais mais antigos, né? Quem é pai há mais tempo, né? Eu sou mãe há quase 27 anos. A gente tinha mesmo mais tempo, né? Talvez com eles. Mesmo que fosse mais não curto se distraía o tempo. Tanto, verdade. Né? Com as coisas externas, então você estava na presença. Hoje a gente muito raramente está na presença, na consciência. A gente está sempre pensando em alguma coisa, a gente está sempre escutando o clique do celular para poder responder, a gente está fazendo 1000 coisas com home office, né? Que eu já faço home office desde 2000.
Porque aí chegou um momento da minha vida que eu quis aproveitar um pouco os filhos. Sim. 2004, aliás. 2003, o que aconteceu comigo? Além das 4 empresas que eu tomava conta, eu fiz uma faculdade de turismo que era o meu sonho, né? Ter uma faculdade. E quando as crianças eram pequenas, eu não queria, porque eu não queria deixá-las à noite. Sim. Então, vim fazer faculdade aqui em Águas, em 2000, e deixei as 4 empresas funcionando. Obviamente, ao final dos 2 anos, eu tive que ir lá socorrer, senão eu ia perder tudo. Mas tudo bem, né? Saiu tudo Fazia parte certo. do que você tá, do risco, Só que quando eu vim fazer faculdade, eu acho que eu me empenhei tanto, eu já estava com 38 anos, eu me empenhei tanto que eu saí com um livro publicado da faculdade. E esse livro estava na minha mesa, em Botucatu, que eram as minhas empresas, né, numa das empresas, e uma moça chegou e falou assim, de quem que é esse livro? Eu falei assim, é meu. Ela falou, você não quer dar uma palestra na faculdade da minha família, em Avaré? Eu falei, vou. E dessa palestra eu não saí de lá, já saí contratada como coordenadora do curso de turismo. Nossa, Foi uma coisa assim, virou a vida, assim. Só que a minha profissão de verdade sempre foi ser educadora. Então, eu voltei para a sala de aula com muito prazer. Foi muito prazeroso para mim. E aí, então, aos pouquinhos eu fui fazendo uma transição. À noite eu dava aula em Avaré, e durante o dia eu eu trabalhava em Botucatu. Depois eu fui trabalhando menos para poder me dedicar mais à faculdade. Até que eu me separei, as empresas ficaram para o meu ex-marido, eu deixei para ele. E aí eu fiquei só com a sala de aula e eu podia desfrutar da companhia dos meus filhos. Sim. Eu sempre tive pessoas ótimas para me ajudar com eles pequenos. Mas era um momento em que eu queria fazer as coisas por eles. Eu queria fazer a comida deles, eu queria cuidar da casa para estar com eles. E aí eu me lembro que eu fui trabalhar com Herbalife para poder fazer alguma coisa, para poder ficar em casa, porque eu tinha renda passiva, eu poderia ficar, mas eu queria ter alguma atividade. E era uma coisa muito gostosa, porque tinha aquelas reuniões e eu saía muito, viajava muito e tudo bem. Eu sempre tive, assim, uma veia empreendedora bem forte. Então, o que aconteceu? Em 2 meses, eu já tinha 60 clientes fixas que iam até a minha casa. Eu não precisava sair. E aí, eu comecei a trabalhar ali só. E à noite, eu ia para a faculdade. Só que depois eu fui diminuindo esses dias, até que eu fiquei só com 2 noites longe deles. Eu ficava o dia inteiro e as noites também. Por quê? Porque final de semana eles ficavam com o pai. E durante a semana com você. Então eu tinha que aumentar o meu tempo com eles, porque era uma escolha que eu estava fazendo. E aí, quando eles chegaram, acho que numa idade, o Renato acho que tinha com 16 anos, ele foi para a Inglaterra estudar inglês. E depois de lá ele já foi para a faculdade, né? Ele já passou, voltou, passou na faculdade, já foi. E o Ricardo morava comigo. E num certo momento ele me pediu para ir para Águas de São Pedro, para a gente mudar para Águas de São Pedro. Claro que eu vou, né? Claro que eu faço esse sacrifício. E viemos. Só que eu sofri um acidente logo que eu cheguei e eu fiquei na cama por um período. 8 meses na cama com a coluna, que eu não sabia como que ia ficar. Nossa. Eu fiquei 2 dias sem saber se eu ia voltar a andar. Nossa. Foi um negócio bem traumático, E aí eu acho que ele assustou um pouco. E o pai veio buscá-lo e falou assim, na hora que você estiver bem, eu trago ele de volta. E nunca mais ele voltou. E, segundo ele nunca mais voltou porque ele achava que o pai precisava mais dele do que eu, de mim. Do que eu precisava dele. E aí, isso foi muito... Então, toda aquela dedicação que você tinha tido de ser mãe, foi tudo os 2 tinham ido embora. E um com 16, outro com 14 para 15, bem novos. Eu não estava preparada psicologicamente para naquele momento. Nunca tá? Não tô, Nunca a gente nunca vou estar, nunca estarei. Ainda, nunca estarei. E aí eu me vi sozinha em Águas de São Pedro. Tinha largado a faculdade para poder vir para cá. Mudei toda a minha vida por causa de um pedido dele, porque eu fazia sempre tudo para os meus filhos. Eu era firme. Mas eu também, eu fazia tudo que eu podia para a vida deles ser muito legal, né? E aí... Aí você teve que descobrir quem era a Lia de novo. Nossa, aí foi difícil. Foi um processo muito complicado. Eu fiquei 11 anos... Apesar de ter toda essa história que você já tinha?
11 anos em depressão. É mesmo? Do momento em que o casamento acabou, que era uma coisa que eu não esperava, até 11 anos depois, eu fiquei entre ciclos de depressão e bem-estar e voltava, até o dia que eu falei, sabe, isso não vai ser maior que eu. Joguei todos os remédios fora, não recomendo que vocês façam isso, por favor, tá? Foi uma atitude impensada. É. Não recomendo, mas eu joguei todos os remédios fora, porque eu falei, não, meu filho mais velho, ele me tirava da cama. Nossa. Então, assim, foi bem grave, Exato, sabe? né? Foi bem grave. Eu falei, não, eu não vou deixar que esse menino nunca mais passe por isso. E aí, eu começo uma história profunda no autoconhecimento, que eu já tinha começado em 2000, com Feng Shui, radiestesia, eu já estava dando os primeiros passos. Religiões também, que eu experimentei, mais em nível espiritualista. Enfim, eu fui fazendo tudo que era possível. Depois veio o Reiki, depois vieram muitas coisas, até que em 2020 eu conheço o Axis Consciousness. O que é isso? É de comer? Né? Eu falo sempre aqui que eu sou super ignorante, leiga, e é por isso que eu pergunto. Porque eu acho que bastante sério? gente é, e Mas tem acho que... a vontade que as pessoas têm de perguntar. Eu li Exatamente. na sua bio, Uhum. do seu Instagram, o que você faz? Tá. O Access Consciousness é um grupo internacional que está em mais de 170 países e a tradução é acesso à consciência. Todos os cursos e ferramentas são milhares de ferramentas e 60 processos corporais que a gente ensina, quer dizer, quem se habilita, né? Ensina para que as pessoas atendam clientes. É uma terapia? Não. São técnicas quânticas, são ferramentas energéticas que a gente utiliza para ajudar no processo de expansão de consciência. Para quê? Para fazer a pessoa estar na presença, estar na consciência, porque quando a gente está na consciência, a gente faz escolhas mais grandiosas. Como é que a gente faz as nossas escolhas? Conscientemente. Que nem desenhar. Fazer o mais... assim, o mais simples possível. Pode fazer. Como é que a gente faz as nossas escolhas? Conscientemente e inconscientemente. Da concepção aos 7 anos, nós formamos o nosso conjunto de crenças. Expansivas, aquelas que vão nos promover, né, numa vida legal, e as limitantes, que são aquelas que vão travar a gente, vão bloquear ou vão fazer a gente usar padrões repetitivos, mesmo que a gente não queira. É uma coisa inconsciente. São verdades que foram ditas pelos nossos pais, pelos nossos avós, por todas as pessoas que estavam à nossa volta, pelos nossos professores, pelos nossos coleguinhas, o bullying que a gente sofreu. Tudo isso está registrado nessa parte aqui da cabeça que chama banda de implantes. Está tudo implantado aqui. E a técnica barras de Axis, que é um processo corporal só dos 60 processos corporais de Axis, mas é o principal. Quando a gente toca esses pontos, a gente dissipa a carga eletromagnética que se instalou ali por conta de uma inverdade. Por conta de algo que a pessoa acreditou sobre ela que não faz sentido. Então, mas aí tudo não é verdade? Não. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, faz sentido. A pessoa me perguntou assim, mas você vai apagar todas as memórias? Não apaga todas, não. Não apaga nada, tá? Não, eu acredito que não apague, mas você destrói todo aquele castelo para construir de novo? Ai, bingo. E é através de um toque na área da cabeça. Poder ter trazido. Toque é o exercício. São toques, a gente tem 16 pontos de um lado, 16 do outro da cabeça, somando 32, que eles se correspondem entre si e são relativos a cada área da nossa vida. Dinheiro, controle, criatividade, paz, saúde, gratidão, são vários elementos que a gente, ao tocar, dissipa a carga eletromagnética, aquilo que não está fazendo com que as barras corram. Que elas não se conversem. Por quê? Porque travou ali, porque veio um trauma, veio um não. Outro dia eu atendi uma pessoa que tinha problemas muito sérios de comunicação. Eu falei para ela, verdade, você tomou algum tapa na boca? Ela falou, bingo, tapa na boca não. Mas a minha mãe sempre falava que eu só falava besteira, por que eu não ficava quieta? É sobre isso.
Mas você toca na pessoa ou a pessoa se toca? A gente aprende. Você toca. Eu Terapeuta, você toca. Como practitioner, que chama praticante, né? De barras de Axis. Mas além de fazer as sessões, eu também sou professora, eu sou facilitadora das classes de barras de Axis. Eu formo pessoas para elas serem praticantes. Inclusive, estou com grupos em São Paulo, porque agora surgiu a Barras nas empresas, né? Programa Barra nas Empresas. Você faz isso, você leva para as empresas. Bar in Business, é um programa internacional que está rodando o mundo aí. Entendi. E aí, a gente vai começar agora o processo de levar o trabalho para as empresas. Então, eu estou formando equipe em São Paulo, para a gente dar conta das empresas, de atender as empresas que vão solicitar o nosso trabalho. E fazendo esse processo que nem a produtora perguntou, o toque, o desbloqueio, você vai tirando esses nãos que a gente recebeu, ou as histórias que passaram pra gente e não eram verdades, né? Tipo, sua família não faz isso, você também não vai conseguir fazer. E aí, você vai liberando a carga. É uma carga energética? É. Super importante essa pergunta. Por quê? Porque as pessoas acham que num passe de mágica, eu vou liberar aquilo ali, ela vai sair da maca e a vida vai... Não, a sessão não acaba na hora que a pessoa desce da maca. Ela fica reverberando ali no campo áurico da pessoa até que venham as consciências para ela se libertar de tudo. Outra coisa Você faz uma provocação, então, para que venha à tona, vamos dizer. Vem à tona e como eu sou facilitadora, eu já limpo a energia. Então, realmente vai ficar um espaço aberto ali. Se isso é muito importante, pessoal. Se a pessoa não coloca informação nova naquele espaço ali... Coloca coisa boa. Se ela não coloca informação nova positiva, o que vai acontecer? Os condicionamentos antigos vão voltar. Por quê? Porque a nossa mente está programada para buscar o que é conhecido. O que é mais fácil, né? O que é muito mais rápido. Mesmo que seja ruim, né? É mais fácil. Porque a mente lógica não sabe o que é legal pra gente ou não. Ela é aquela mente operacional que faz a gente realizar as coisas operacionais. A mente que faz as escolhas conscientes é essa mente inconsciente nossa, que a gente só vai acessar se o nosso campo estiver limpo, se o nosso campo de visão estiver muito limpo, sem véus. Quantos véus a gente tem que ir tirando, né, para a gente enxergar a potência que nós verdadeiramente somos? Pessoal, nós temos uma impressão digital única. Isso quer dizer que nós temos um valor único para o mundo. Então, eu não preciso ser como aquela pessoa ou como aquela. Nós estamos na época da comparação, né? E da frustração, porque daí você nunca vai ser igual a outra pessoa. Não, valorize você pelo que você é. Né? Porque é aí que está o segredo. Se você veio com essa impressão digital única, é porque aqui está o seu valor. Então, quanto mais você for você, e isso só vem com autoconhecimento, mais você é valor para o mundo. E o Axis é sobre isso. E foi alguém que me ministrou, não sei como, fez esse trabalho com você, que a sua depressão melhorou? Não. Isso foi já em 2020. Mas você primeiro teve o insight de não querer mais aquilo para sua vida. Sim, isso foi... Deixa eu tentar lembrar que ano que foi. Foi 2013, quando eu começo a estudar física quântica. Entendi. Eu começo a estudar física quântica de maneira muito profunda. Inclusive, fui atendida com CDs do Hélio Couto, o mestre Hélio Couto, né? Que eu acho que não tem ninguém que saiba mais de física quântica do que ele hoje, né? E embora eles vão buscar isso em fontes muito antigas, Einstein já sabia muito sobre o poder das perguntas, né? Einstein dizia, se eu tiver 1 hora para resolver um problema, 55 minutos eu vou fazer perguntas, porque se eu souber a pergunta certa, em 5 minutos eu tenho a resposta. Então, o Axis usa muito as perguntas para sair da mente lógica. A gente usa muito essas perguntas. Então, é um espaço bem gostoso, bem confortável. E aí, a hora que a pessoa sai da maca, ela sai muito relaxada, ela sai muito, assim, com uma sensação de bem-estar muito grande. E a gente, por quê? Porque a gente liberta ela de coisas que a estavam escravizando. Sim. Né? E por que isso não é uma terapia? Eu acho que, na verdade, a neurociência já mediu os efeitos das barras de Axis com o eletroencefalograma e já
decretou que existe uma diferença muito grande das pessoas que recebem, depois que as pessoas recebem a sessão. De que forma? As pessoas vão baixando as ondas cerebrais mais elétricas e vão se acalmando, né? Por quê? Porque receber uma sessão de barras de Axis para a neurociência é equivalente a 2 horas de meditação profunda. Você imagina, se a gente não consegue ficar 1 minuto sem ter um pensamento... Ah, eu não consigo nem meio. Mas, ó, uma dica aqui de meditação, então. Eu fiz 4 anos de meditação Raja Yoga. E daí eu entendi que a gente não precisa parar de pensar. Olha que legal. Que bom. A gente simplesmente se torna observador dos pensamentos e a hora que eles vêm, a gente autoriza eles a passar e ir embora. E a gente escolhe os pensamentos que a gente quer manter. Olha que fácil. As Nossa, pessoas pensam que meditar é difícil, mas, eu gente... preciso treinar muito. Não, eu fiquei treinando 4 anos, É né? treino, né? É treino, É né? treino. Não, eu não tô achando bonito, não, que eu não sei meditar, mas eu não sei. Eu não tô Mas achando é que bonito. todo mundo fala isso, né? É. Acho que é legal trazer essa Não, é outra porque às vezes ideia, você fala, né, né? que legal, é ligada, mas às vezes você quer também parar de ser ligada no Sim, 320, é né? necessário. É necessário, é. Até para os nossos neurônios, né, se Sim, recompor, é. tem um tempo para se recompor, É. porque com tanta informação que a gente recebe hoje, você imagina a velocidade que eles têm que funcionar. É, Aí desgasta muito rápido, é, né? Então a gente vê quadros de Alzheimer com pessoas muito novas. muito novas, é. Né? É. Por conta, muitas vezes, desse desgaste e da desconexão também com a sua própria natureza, né? Quando a gente desconecta da natureza, a gente está se desconectando da nossa natureza, né? Porque nós Sim. somos Parte parte dessa dela, natureza. é. Quando a gente deixa de receber da natureza, a gente está deixando de receber da gente como seres infinitos que nós somos. Então, quando a gente tem esse alinhamento corpo, que é quem realiza, ser infinito, que habita o corpo, e o poder do Criador, quando você tem esse alinhamento, nada te segura. Você consegue. O que você escolher, você vai atualizar. Porque faz parte do processo de conexão com o divino. Nossa, que muito interessante. É legal, né? Não, explicou direitinho de tudo, né, professora? Deu para entender? Sim, deu pra entender. Inclusive, vamos pro nosso quadro? Quadro. Agora a gente vai fazer um quadrinho de brincadeirinha, tá? Seu quadro é já, não e nunca. Eu vou fazer perguntas. Você fala já, não ou nunca. Espero que a minha coordenação cerebral seja boa. E tá boa. Você vai ver. Vamos lá. Já dormiu na praia? Sim, já. Sabe que eu nunca dormi? A gente faz assim, senta pra conversar sobre isso. Eu nunca dormi na praia. Eu cochilei, né? Mas já. Ah, de cochilar no sol, assim, né? É. Ah, eu fiquei pensando em dormir uma Dormi não, noite. dormi não. Eu também Fui ver não. o sol nascer, mas dormi não. É. Já inventou um pseudônimo só por diversão? Pra mim? É. Sim. Já? Lia. Ah, não é seu nome? Não, é Eliane. Ah, é bonito, Lia. Já torceu pro bandido no filme? Às vezes. Ah, eu também. E já não, e às vezes já. Já, né? Já. Eu também. Já xeretou na gaveta dos filhos? Muitas vezes. E no celular do namorado também. Ah, tá bom, tá confessado, então. Já desistiu de uma compra no minuto depois que tinha passado no caixa? Passou a falar, ai, por que eu fiz isso? Nunca. É. Porque eu sou ruim de comprar, cara. Sou muito ruim de comprar. Eu só compro se eu tiver muita necessidade, porque eu tenho preguiça de comprar. Ai, que bom, né? Não, eu não Pra sou. minha vida Já financeira, fui, isso é muito bom. Não, já fui compradora, assim, não sou mais. Mas, nossa, ter preguiça de comprar? Muita preguiça de comprar. Olha, nunca acho que eu Meu tinha ouvido Deus. alguém tinha preguiça de comprar. Nossa, eu tenho que me preparar psicologicamente quando eu preciso fazer uma compra de roupa. É mesmo? Mas e de supermercado, assim? Piorou! A geladeira só tem eu tava até comentando com o pessoal ontem, só tem um espumante na minha geladeira. E água. Por quê? Porque o espumante tá sempre ali, porque eu comemoro cada vitória. Tá certo. Eu Isso também não falta. E o meu comemoro com cerveja, mas tá valendo. tá igual. É. Não tinha mais o que... Quando não tem mais o que comer, Aí daí eu vou, porque eu fala. não suporto o mercado. Não, compra no supermercado eu faço muitas vezes. Mas é porque a casa é muito cheia ainda. Então, Isso, Já jogou o jogo do tigrinho? Nunca nem sei o que é isso. Não. Ai, que bom, né? Eu sei que é um negócio que não
Desculpa. Não queria muito mais para a realidade das pessoas, então eu não... Mas aí você tá falando que a gente tem que estar desconectado, né? O jogo do tigrinho, acho que é uma consequência dessa grande conexão mundial, que tá todo mundo ligado o dia inteiro com esse negócio na mão. E assim, eu tô há 36 anos sem ver TV. Quando meu filho Mas nasceu... não vê nem Netflix? Nada, não vê nada. Vejo filmes que eu seleciono. Quando meu filho nasceu, eu falei assim, bom, eu vou tirar o relógio para não machucar ele e vou parar de ver TV, porque eu não quero ir para esses espaços negativos quando eu tenho uma criança nos meus braços, amamentando. Uhum. Então eu parei de ver TV. Então, 36 anos que eu não sei, eu fiquei 20 dias depois que a rainha tinha morrido, que eu descobri que ela morreu. Mas então você não vê nem no celular as notícias. Meu celular, como tem essa inteligência que só vai trazer, o algoritmo só traz aquilo que você vê, eu não vejo nada que não seja da minha área. Então, eu só recebo notícia paz e amor, só coisas muito legais. E para a sua ciência, para o lugar onde você está dessa ciência da física quântica e dessas técnicas que você usa, isso é muito importante? Ou uma pessoa que seja ligada no mundo exterior também consegue passar por esse processo? Sim, porque a gente tem uma ferramenta que chama, é apelidada de a quem pertence isso, mas na verdade é a permissão. Não é a quem pertence isso, é interessante do ponto de vista. Que eu posso entrar em ponto de vista, se eu alinhar e concordar com algo, ou se eu resistir e reagir, do mesmo jeito eu estou me alinhando com aquela energia. Então, por exemplo, se uma pessoa matou alguém lá na Bahia, e eu fico com muita raiva dessa pessoa, eu estou trancando isso dentro de mim. Se eu der razão para ela, ainda bem que o policial matou o bandido, porque a polícia tem que matar o bandido, por exemplo. Sim. Eu estou na mesma energia de violência. Quando aquilo não me afeta, quando eu não permito que as coisas externas me afetem, eu estou em interessante ponto de vista com tudo, eu estou na neutralidade. Então, nada vai me incomodar. E tudo bem, tá na neutralidade. Tudo bem. É o espaço onde a gente tem que estar, porque cada vez que a gente vai para o julgamento, ou sim ou não, ou vou alinhar, concordar, ou resistir e reagir, eu estou julgando. Certo, errado, bom e mal, que é esse mundo dual que a gente vive. Eu vou estar sempre alinhando com alguém, ou desse lado ou desse. E aí eu saio da minha essência. Mas julgar não faz parte da nossa natureza humana? Não, faz parte dessa sociedade. Por quê? Porque quando você tem seres julgáveis, que julgam e são julgados, é muito mais fácil você dominar. E o julgamento é uma grande arma de manipulação, né, que a gente tem nessa realidade. Então, quando a gente escapa do julgamento, a gente cria coisas incríveis, porque você perde muito tempo julgando, sabendo se aquilo faz sentido para você ou não. Quando, na verdade, a gente não veio aqui nem para julgar ninguém, nem para salvar ninguém. O Axis traz isso muito claramente de 2024 para cá. Sai da síndrome do Salvador, porque você não vai salvar ninguém. Quem deita na minha maca é porque escolhe uma ferramenta que pode tirar ela daquele processo. Vai conseguir? Depende das próximas escolhas que ela vai fazer. Porque não adianta ela escolher um futuro, a gente escolher, né, um futuro grandioso, maravilhoso, se nas micro escolhas no dia a dia eu escolho coisas contrárias àquilo. Por exemplo, eu escolho ser milionária. E eu fico reclamando do preço do chuchu. Sei lá, do preço da feira. No preço das coisas. Se eu não me permito entrar num café, tomar, nem que seja uma água com gás na Copenhagen, sei lá. Não estou fazendo merchan. Não, entendi. Só para... Eu estou dizendo o que para o universo, gente? Não fala português, não fala inglês, não fala idiomas. Ele entende frequência vibracional. Se eu vibro na escassez, é mais disso que eu estou criando. Se eu me sinto milionária, é mais disso que eu estou criando. Aí eu pergunto para você, sou milionária, por quantos milhões você vende suas mãos? Por quantos milhões você vende seus olhos para mim? Você venderia? Quem que vende? Então todos já somos milionários. Só que a gente não reconhece o quanto que a gente já tem diante de algumas pessoas que não têm. Então, assim, a gente já tem uma natureza milionária.
Porque milionário é muito mais do que ter dinheiro. A gente tem riquezas muito mais grandiosas até do que o dinheiro. E o dinheiro é muito importante, sim, para essa realidade. Até postei esses dias, você é melhor para o mundo com ou sem dinheiro, né? Porque com dinheiro a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode fazer a roda girar, né? Muitas coisas legais. Né? Então, assim, tá tudo bem a gente ter dinheiro, mas tem muitas outras riquezas que a gente precisa ter próximo de nós para a gente ser completo, ser pleno, né? Para mim, os filhos, né? Sim. Em primeiro lugar. Até o primeiro episódio do podcast lá na primeira temporada era esse. Todo mundo tem seu preço. E eu fiz essa pergunta para uma advogada e ela falou assim, ela ficou olhando para minha cara, acho que não. Eu falei, tem. Porque a gente pensa só no preço de dinheiro, né? E aí eu falei, não, se pegarem dos meus filhos, você achou meu preço na mesma hora, né? Você achou meu preço na mesma hora. E cada um tem o seu mesmo. Exato, eu também acho. A gente não precisa pensar só em monetário, né? A gente pode pensar em outras coisas. Aí, né, você pode pensar amigos, vida social, vida profissional que te realiza, família que te realiza, ou mesmo que dê problema, mas tudo bem, a sua família, você sabe que num pior cenário você pode contar com eles, né? Se você for pôr tudo na ponta do lápis, todos nós somos milionários. Mas às vezes na busca incessante por mais e mais e mais, e o ter, e o ter, e o ter, a gente esquece de ser, né? E a física quântica é clara. Você só vai ter quando você for. É ser para ter. Eu só vou ser milionária quando eu já me sinto milionária. Eu só vou ser bela quando eu já me sinto bela. Eu devo ter perdido, acho que uns 6 quilos, mais ou menos. Eu tive um surto hormonal um tempo atrás. E aí eu comecei a usar minhas ferramentas, né? As ferramentas quânticas que eu tenho, porque eu não tenho só essa classe. Eu tenho várias classes de Axis. E não são só classes? São classes. Eu tenho classes avançadas, eu tenho processos corporais diversos, e eu tenho um processo corporal que chamava supressão de células de gordura. E eu chamei uma pessoa para fazer uma drenagem linfática em mim. Depois eu peguei e abandonei todos aqueles hormônios, doei R$800 em hormônios para uma pessoa que precisava realmente. Falei, não, meu corpo não quer mais isso, eu vou ter que sair disso no natural. E aí eu chamei a moça, ela me fez uma drenagem. Enquanto ela foi fazendo a drenagem, eu fui fazendo os processos. Foi mandando embora. Esqueci completamente disso. E como tudo que eu quero, eu não tenho privações. Eu como tudo que eu quero. Se tá bem pro meu corpo, tá bem para mim. Mas então, aí esse processo que você ensina as pessoas a fazer isso, ou a pessoa vai ter que, o tempo inteiro... Na classe, sim. Tá, mas a pessoa vai ter que recorrer todo tempo a um terapeuta? Não, ela aprende a técnica. Eu faço sessão única, porque eu odeio gente dependendo de mim. Inclusive, os meus filhos foram criados pro mundo. Eu não sei por que eu não entendi isso. Quando eu fiquei com a síndrome. Eu também criei os meus pro mundo, mas na hora que eles forem pro mundo, falar, bem assim. Volta um pouquinho aqui. Volta. Caiu a ficha para mim que eles tinham ido quando o Renato virou para mim e falou assim, mamãe, que já tinha saído da faculdade. Renato, se você quiser vir morar comigo, tá? Olha, né? A manipulação, né? Aí... Eu não vou falar nada. Ele falou assim... Fica quieta. Ele falou assim pra mim, mamãe, você ainda não entendeu que nunca mais eu vou voltar pra sua casa? Ai, preciso desligar meu alarme. Tudo bem. Você não entendeu que nunca mais eu vou voltar pra sua casa? Nossa, que choque. Aquele foi o momento derradeiro. Você falou, não entendi. Você falou? Não. Aí depois você foi tentar entender, né? Não, eu entendi na hora e aquilo foi o grande choque para mim. E neste dia eu não queria viver mais. Foi esse dia que eu pensei. Coisa, não. Se eu fosse por mais que corajosa... você falou agora que você criou para o mundo, para as pessoas serem independentes. Olha que coisa. 16 anos eu não mando o menino para Londres estudar. Mãe é um bicho esquisito, né? É mesmo. E aí, nesse dia, eu realmente, se eu tivesse tido coragem, eu teria cometido um suicídio. Nossa. Porque a minha vida passou a ter sentido zero quando eu descobri que eu não ia ter mais meus filhos perto de mim. Porque eu tinha me dedicado a eles tanto tempo. Mais de 20 anos. Você achou uma troca injusta, né? Não com eles, né? Mas com o universo. Não, eu falei, Deus, eu não tenho mais o que fazer aqui. Pode me levar. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Até que eu fui, aos pouquinhos, descobrindo o que me... Então, essa é uma dica importante para quem está nesse momento derradeiro.
Descobre o que te diverte, porque a diversão vibra em 540 Hz, que tá lá em cima, tá lá no topo. 540 é lá no topo. É lá no topo, é a energia da criação. Então, quando você se diverte, você vai para alegria. Alegria e gratidão estão ali, porque só sente alegria quem é grato, né? Então, tá muito ali. Se você se une a energia da alegria e com a energia da gratidão, então, vira uma bomba energética para você criar o que você deseja. Então, se você está nesse espaço, faz uma lista do que te diverte hoje. Porque o que te divertia ontem. Exato. Quando você virou mãe, não é mais o que. Não é mais. É sobre isso, sobre a busca do novo, né? Aí eu tive que me redescobrir, aí eu fui para dança. E a dança me deu muito bem-estar, muita alegria, me fez ganhar consciência corporal, me fez me sentir mais segura, porque eu tinha que me deixar ser conduzida. Então, aquele lado masculino forte, duro meu, eu tive que deixar o feminino entrar para poder ser conduzida pelo parceiro, porque você não pode conduzir numa dança. E aí, as pessoas que vinham dançar comigo era muito curioso, porque eles falavam assim: você pode mandar em qualquer lugar, menos aqui, que quem manda sou eu, né? E aí, teve uma dança que o cara me puxou assim, eu lembro bem, um senhor já, ele falou assim, e eu fui dura, né? Não virei. Ele falou assim, você tá com medo de cair? Eu falei assim, morrendo. Ele falou assim, se solta, confia, sem medo de ser feliz. E aí que realmente eu comecei a me soltar na dança e eu comecei a me sentir bonita dançando. E o corpo ficou muito melhor, porque se condiciona inteira a dança, né? Como a natação, ela vai condicionar todos os músculos do seu corpo, sem contar que você se diverte muito. Então, a dança era muito divertido para mim, viajar era muito divertido para mim. E hoje, por incrível que pareça, a minha maior diversão é Netflix. Os filmes, né? Nunca imaginei que isso fosse possível. É a nossa mudança. E que bom, né? Que a gente vai mudando, né? Porque, e tá tudo bem, eu sempre falo isso, tem coisa que a gente só faz quando tem 8 anos, quando a gente tem 15, e é legal fazer com 15, entendeu? É legal fazer com 8, e agora com 50 é outra história, né? E às vezes a gente tá buscando se divertir com a referência que a gente tá passando. A busca do RG passa por isso também, né? Não é? E você talvez essa susto que você levou quando seu filho falou, não tem a ver um pouco com a sua personalidade também de querer tomar conta de tudo? Controladora, com certeza. Porque a hora que fala, não vou mais estar aqui, você também não está mais com ele. Né? Eu tô saindo do controle da vida dele. E aí, eu acho que é aí que pega pras mães. Toda mãe é controladora, não tem como. De alguma forma, ela controla. Sim. Tem a mãe que controla pela vitimização, né? Então, ela conta uma historinha para ela ser vítima, para ela manipular e, às vezes, até abusar do filho. A gente também faz isso com os filhos. A gente também não fala nada, que eu tenho muitos não filhos aqui nessa sala. Não, um filho, mas uma tá ali atrás escutando. Mas a gente... Eu acho também. Eu acho mãe uma coisa seríssima. A gente tem que saber disso. Não, mas todo mundo faz isso. Eu também acho. E quem não manipula será manipulado, é fato. Gente, o papo tá muito bom. Mas a gente pode finalizar ele, mas aí a gente vai pro final do episódio, tá bom? Tá bom. Tá bom, então, porque aí agora pode ir. Vamos Deixa eu essa frase para vocês. Quem não manipula é manipulado e toda mãe manipula de algum jeito, pronto. E não entenda a manipulação como a gente lado vai ruim. Buscar o sinônimo. Isso, dá um Google. Dá um Google. Pode pôr, então. Vamos ver sua foto. Essa é a minha versão empresária. Sua versão empresária. Eu pus várias para você ver o que você queria, porque eu sou uma pessoa tão eclética. Ah, é? E vai passar mais? Você deixou essa? Não, a gente escolheu essa. Escolheu essa, tá bom. E essa... Ótimo merchan pra mim. Esse é hoje a minha empresa. Sua empresa. A minha empresa, na verdade, eu comecei desde 2000, mas 2012 eu dou o nome para ela de Expanding Solutions, que é expandindo os seus negócios sem conhecer o Access, que é expansão de consciência. De consciência. Olha que coisa interessante. Interessante. Tanto é que o logo, se você for ver, eu pedi para ele reproduzir como se eu estivesse jogando uma pedra na água e fossem feitos reverberação. Expansão, que tem tudo a ver com o que eu faço hoje. E o seu RG tá aqui hoje. Tá muito aí. Você conseguiu resgatar ele aí. Tá muito aí. Não só no profissional, claro, né? Mas assim,
na leveza, na facilidade, na contribuição que eu posso ser para as pessoas, para o capital humano das empresas, principalmente. Entendi. Que bom. Adorei, gente. Adorei descobrir o que é tudo isso. A gente pode pesquisar mais, pode seguir Pode me ela. chamar mais. Isso, pode chamar a Lia. Como eu falei para vocês, a cabeça da gente tem que estar assim, pensando nas coisas novas, aprendendo todos os dias, né? A gente tem que sempre saber que a gente vai ser leiga em alguma coisa e a gente está pronta para aprender sempre, né? Muito obrigada pela sua disposição, pela sua generosidade em estar na minha mesa. Nossa, foi um prazer Você enorme. é sempre bem-vinda. E eu fico com vocês, pedindo para que vocês vá naquele site que eu tenho falado, que chama Apoia-se, se você gosta desse nosso conteúdo. Vai lá e você pode contribuir com a gente com o preço de um cafezinho. Você clica aqui nesse QR Code que está aparecendo e você vai poder contribuir com esse projeto da gente. Eu sou Maria Silvia Rolim, este é o podcast Cadê Meu RG? Eu espero vocês semana que vem com outro papo. Vocês podem também comentar o episódio, vocês podem seguir a gente, vocês podem distribuir esse conteúdo para quem vocês acharem importante. Tchau!